começando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o professor Roberto Dick, um ícone do atletismo em Cubatão. Não só em Cubatão, né? A nível nacional, né, professor? Eu sempre me dediquei bastante ao atletismo aqui em Cubatão e realmente foi uma cidade que me acolheu muito bem e eu devo muito a Cubatão justamente por isso, pelo carinho que vocês sempre me trataram. E acho que o Cubatão deve muito mais para o senhor. Muito obrigado. Eu queria aqui começar a conversa porque todo mundo tem seu começo, né? E eu queria saber lá da infância. Teve alguma época da infância que você começou a falar, pô, vou seguir minha carreira no esporte? Quando era criança, eu observava muito a minha mãe, né? Que minha mãe fazia muitos exercícios de ginástica, ela fazia pelo rádio. Naquele tempo, a aula de ginástica era pelo rádio. Minha mãe usava até um cabo de vassoura e fazia uma ginástica na sala. Eu sempre fui criado vendo esses exercícios que ela fazia e sempre fui uma criança que foi criada assim, bem solta, né, vamos dizer assim, né? Então, a gente praticava futebol, corria, fazia tudo que a criança pode fazer que hoje não fazem, né? Exatamente. Hoje... Então, eu já fiz de tudo que uma criança pode fazer. E fui crescendo e meu pai também gostava da parte de esporte, meu pai remou. E nessa minha vida assim, familiar, eu fui pendendo para a parte esportiva, né? E sempre pratiquei vários esportes lá em Niterói, onde eu morava. Depois eu fui para o Exército. E no Exército eu fui destacado para fazer parte da equipe de natação do Exército. E disputei natação pelo Exército, o 3º Regimento de Infantaria, você vê na Polícia do Exército, né? E depois o treinador de remo do Rio, lá de Niterói, o Paulo Lembo, ele foi no quartel que ele queria pegar uma pessoa assim maior, né, para poder remar, né? Aí eu 1,80 m, né, na época. Aí também fui escolhido para fazer parte da equipe de remo do Clube de Regatas Icaraí. E pratiquei remo bastante tempo, lá em Niterói. E em 62 fui para Brasília, nós fomos competir num campeonato de remo lá em Brasília. Mas um campeonato de exibição, né? Ainda pelo Exército? Não, aí seria pelo Clube de Regatas Icaraí, né? Mas eu estava dispensado do Exército para poder participar dessas regatas. E lá em Brasília, aquele lago Paranoá, né? Nós fomos remar lá numa regata, nós levamos os barcos do Rio de Janeiro para lá, de avião. Você vê, naquela época o avião levava 4 horas do Rio de Janeiro a Brasília, né? Hoje leva 1 hora e pouquinho, né? E fizemos umas regatas lá. Eu tenho até a medalha até hoje daquela competição. E aí, de lá, né, eu tinha o quê? Em 1958, né? Eu tinha 18 anos nessa época. E aí remei bastante tempo. Depois aí fiz vestibular para a Faculdade de Educação Física no Rio de Janeiro, que era a Universidade do Brasil, né? Escola Nacional de Educação Física e Esporte. Aí entrei lá em 1966, 67, terminei o 2º ano. Aí me mudei para cá, vim trabalhar aqui em Cubatão. E aí, aqui em Cubatão, entrei na prefeitura e comecei a trabalhar no setor de obras da prefeitura. Nada a ver com esporte. Por enquanto, né? Aí, setor de obras, depois fui para a garagem. Aí, como meu sogro era muito amigo do Dr. Luiz de Camargo, ele era diretor do pronto-socorro aqui. O pronto-socorro funcionava ali onde é a prefeitura hoje, né? Tem aquela praça da Bíblia ali. Sim, tinha o pronto-socorro ali, né? E aí eu vim para a CME, trabalhava com o Luiz Barreto e também tinha o seu Anhas, que trabalhava com a gente aí também, o Luiz Barreto e o Flávio Cardoso. E aí começamos a desenvolver uma parte de esporte aqui em Cubatão, uma parte de atletismo, foi para o Schmidt. E aí no Schmidt encontrei com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto estudava lá no Schmidt, aí resolvemos fazer uma pista de atletismo lá nos fundos do colégio, depois que houve uma enchente, né? Eu lembro dessa pista. Aí fizemos uma pista de atletismo, aí o atletismo começou ali, né?
Aí tivemos vários campeonatos ali, inclusive um brasileiro de patrulheiro, né? Competiu um atleta, como era o nome dele? O Adalto Domingues. Adalto Domingues, ele competiu nessa pista aqui em Cubatão. Como patrulheiro ainda? É, como patrulheiro. Ah, que interessante. Houve um campeonato brasileiro. E aí o esporte de Cubatão foi se desenvolvendo, porque na época que eu vim para cá não tinha muito assim a parte esportiva desenvolvida. Não tinha praticamente nada, né? Então, aí tinha o Afonso Schmidt, tinha o Júlio Conceição aqui, e aí fomos engatilhando vários esportes, né? Eu não fazia só atletismo, tinha o pessoal que jogava voleibol, handebol, futebol, então a gente fazia várias equipes. Disputava o campeonato na praia, tinha um campeonato da tribuna que era na praia, da garotada. Então, isso aí foi até que o atletismo ficou sendo o esporte mais assim, em que eu me apeguei, né? E depois que teve essa enchente, que nós fizemos uma pista, tudo, teve uma época que eles resolveram retificar o rio, né? Porque o rio tinha aquela curva e era um problema que dava muita enchente, né? Aí acabaram com a pista lá atrás do Schmidt. Aí nós ficamos assim, sem lugar para treinar, né? Treinamos no Parque Anilino, nós treinamos no Romeirão hoje, treinamos ali onde é o Campo da Cruz, né? Que é a rodoviária. Fazíamos competições nas ruas. Então o atletismo foi assim, galgando vários degraus, né? Até que o Dr. Passarelli resolveu fazer uma pista de atletismo. E aí construiu a pista, aí a pista era de material assim, orgânico, vamos dizer, era só de terra, né, com carvão, né? Mas chovia muito em Cubatão, todo dia chovia, né? Impressionante. Aí quando chovia a pista ficava impraticável, né? Até secar demorava. Aí falei, Dr. Passarelli, a gente vai ter que fazer uma pista de material sintético, né? Porque aqui acontece esse problema climático, né? Então, ele resolveu fazer essa pista. Aí fizemos primeiramente uma parte de experiência com as placas de Rubertan, né? Mas aí também não deu certo porque elas eram coladas e como chovia e fazia muito sol, calor, elas descolavam. Aí resolveu fazer uma pista sintética, né? De tartan. E aí, essa pista foi inaugurada em 85, 1985. 85 foi a pista que nós fizemos depois em 88, foi em 88. 88 nós fizemos um campeonato sul-americano, teve um brasileiro e um sul-americano, juvenil, né? Então, o Cubatão se projetou bastante na parte esportiva. E os atletas, conseguindo bons resultados em Cubatão, assim, houve uma propagação no Brasil, né, das condições que os atletas treinavam aqui e conseguiam bons resultados, porque Cubatão tinha uma fama de ser muito poluída. Sim. Né? Então, o atletismo mudou essa imagem que essa pecha que o Cubatão tinha de ser uma cidade muito poluída, que nascia criança sem cérebro, e era uma confusão. E Cubatão aí, com essa formação desses atletas, os bons resultados alcançados, seleções brasileiras, então isso aí mudou bastante assim como Cubatão era vista, né? Nacionalmente. Professor, já estão avisando que o nosso primeiro bloco já está indo embora. A conversa está muito boa e está passando muito rápido. Mas não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos, mulheres, homens e crianças. Cozinhar é mais do que apenas gostoso e divertido. É comer livre de alimentos ultraprocessados. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem.
Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. E todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, sempre trabalhando por um consumo justo e sustentável. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, começando agora o segundo bloco. E antes de continuar a conversa, professor, você falou no primeiro bloco lá uma coisa que eu fiquei curioso. Como é que o radialista ele descrevia os exercícios para sua mãe poder fazer os exercícios em casa? Porque o radialista ele tem um dom, porque para ele, através da voz, ele explicar o que está fazendo. Exato. Então, a minha mãe fazia exercício na sala, né? E então essa aula era dada de manhã por uma rádio lá do Rio de Janeiro, né? Então ele tinha uma dicção muito boa e ele explicava como se fazia os exercícios. Então não é difícil, entendeu? Então ele narrava lá e a pessoa fazia o exercício. Explicando a posição, exato, levanta, agacha. Não e você acompanhando mistério. sua mãe? Não, eu não acompanhava ela, só via ela fazendo lá, né? Que ela tinha bastante, vamos dizer assim, dedicação a isso aí, né? Minha mãe era professora de francês, né? Então deu aula até os 100 anos, né? Faleceu há 3 anos atrás, dando aula, né? Nossa. Na Aliança Francesa em Niterói. Então, a minha família sempre me apoiou na parte de esporte, quando eu remava e tudo. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade que eu tive, né? De conseguir me dedicar ao esporte e ser tão bem acolhido aqui na cidade de Cubatão. Então, aí agora tem aquela transição do atleta para o técnico, né? As primeiras turmas que o senhor liderou, você lembra lá dos primeiros atletas que o senhor levou como técnico para a competição? Como é que foram as primeiras experiências como técnico? Logo que nós começamos com o atletismo, inclusive eu participava também da equipe, né? Sim. Eu corria a corrida pedestre, inclusive a nossa equipe de pedestrianismo era uma das mais fortes aqui da Baixada. Então nós participamos de várias competições, não só aqui na Baixada, como também fora daqui, né? Até no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, em Cruzeiro, nós fizemos várias corridas aí. E sempre nos destacando bastante. E em alguns jogos regionais eu participei, para mim em Cruzeiro eu participei, lançamento de dado, disco. Eu fazia essa parte, né, para complementar a equipe, né? E vários atletas, o Carlos Alberto é um deles. O Carlos Alberto participou, fazia decathlon. E tem vários, Arabutã Formiga foi o primeiro atleta aqui de Cubatão numa seleção brasileira. Nós tivemos vários atletas aqui, eu for enumerar aqui, né, talvez eu até esqueça de algum, né? Fica chato. Então, muitos atletas aqui, inclusive hoje, alguns estão bem empregados aí, têm seus empregos e têm uma vida muito boa. Então, a gente se sente bastante realizado com isso aí. E também uma curiosidade é a evolução, por exemplo, dos calçados da época, né? Que hoje tem toda uma tecnologia. Exatamente. Então, nós, quando começamos aqui, a gente não tinha calçado próprio para atletismo. Inclusive, por exemplo, o Adilson, que foi campeão aí no arremesso de peso durante muitos anos, ele arremessava com um tênis normal, né? Porque... que chute, conga. Que chute, conga. Então, aí, conforme a gente foi se destacando na parte esportiva, aí a prefeitura conseguiu comprar, né, material. Então eram umas sapatilhas que naquele tempo a gente não tinha nem sapatilha importada, né, sapatilha que eram feitas aqui no Brasil, elas não tinham assim um material adequado, não dava conforto no pé do atleta. E aí nós participamos de várias competições usando esse material assim meio rústico, né? Sim. Então só com o tempo é que nós vamos conseguindo melhorar, né? E, inclusive, a performance do atleta, ela às vezes ficava prejudicada pela falta de material, né? Sim, porque não era adequado. Não era muito adequado, né? Mas com o passar dos anos, a gente foi conseguindo se modernizar, né? Sim, os tecidos das camisetas, tudo vai evoluindo, né? E antigamente isso aí, corria todo encharcado de suor ali. E hoje tem um tecido que não deixa
Hoje é tudo moderno, tem vários tecidos, né, que absorvem o suor, né? Sim. Então é bem mais confortável para o atleta, né? Sim, dá uma vantagem para ele, né? Exato. E você vê, o próprio futebol, quando eu jogava futebol, que eu era garoto, a bola de futebol era de couro e ela encharcava, né? Quando você jogava no campo com chuva, aquela bola pesava não sei quantos quilos. Você tomava uma bolada naquela, você ficava machucado. A mesma coisa era a de futebol de salão. O futebol de salão hoje também. A boa é aquela que não quicava, né? Você jogava no chão, ela não quicava. Melhoraram a bola de futebol de salão também. Você vê a bola de voleibol hoje, é totalmente diferente. Os materiais vão evoluindo, né? E o legal é você ter participado de toda essa evolução, né? Exatamente. Você ter acompanhado toda essa evolução. De você poder... A gente participou de várias competições aí. E no começo era difícil, depois foram melhorando, né? Sim. E era difícil você arrumar um sapato adequado para o atleta. Você tinha que comprar, era importado, a prefeitura não podia comprar porque era importado. E eu acredito até que tinha atletas que não tinham condições de comprar o calçado para correr. Exatamente, era difícil, né? Era caro naquele tempo. Era né? caro. E aí o técnico faz o papel de pai, né? Eu me lembro quando eu estudava em São Paulo, que eu terminei na USP pelo 3º ano de Educação Física, a minha mãe foi fazer um curso em Paris, ela me trouxe um tênis da Adidas. Pô, aqui, pessoal, ninguém tinha aquele tênis, não tinha um tênis branco, aquelas 3 listrinhas pretas, né? Então fazia um maior sucesso, né? Hoje você vê o tênis aqui, tem uma enormidade de variações, né? Hoje é a coisa mais comum. O que não hoje é comum é usar que chute mais e conga. Aquele tempo era brabo, né? O que chute era dócil. Você correr de que chute era terrível, mas é o que tinha. Era ruim, né? E eu dou muito valor para aqueles atletas daquela época lá. E também um calçado ruim, ele ocasiona muitas lesões no atleta, né? Então era bem perigoso. Né? Sim. E conta mais um pouco da pista lá do Schmidt. Então, essa pista do Schmidt, nós fizemos a pista lá, muitos alunos ajudaram, o Carlos Alberto ajudou bastante lá, a gente pegava os atletas para levar os paralelepípedos, levava para lá para a gente fazer a borda da pista. Era uma pista de 200 metros. Eu tinha uma planta dessa pista, né, que era do MEC, aí fizemos uma pista de 200 metros. E ela suportou bem as competições que a gente fez lá. Eu lembro que eu corri lá uma vez, acho que foi um encontro de escolas. A gente fazia muito. Fazia muito, eu lembro que eu corri nessa pista. Naquele tempo a gente fazia competições colegiais, né? Sim. E além da pista, a gente tinha uns campinhos de vôlei, trazia a equipe de voleibol lá do Primo Ferreira para jogar com a gente aqui, a gente dava pau neles aqui. Aí não esquece, né? Tinha uma turma boa aí, uma equipe de vôlei muito boa. Que até o Cubatão aproveitou muito aqui nos jogos regionais, né? Sim. Nivaldo, Sula, tinha uma turma boa aí no vôlei. Professor, já estão avisando que o segundo bloco já está indo embora. E a gente vai ter que parar um pouco a conversa para ir para um pequeno intervalo, mas não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo Cubatão. Eu continuo aqui com o professor Dico para o nosso último bloco. E eu queria aproveitar esse último bloco, professor, para você fazer um apanhado das pessoas que passaram pela sua mão. Então, no começo, aqui vamos dizer assim, na etapa do Schmidt, do Colégio Afonso Schmidt, como a gente desenvolvia várias modalidades lá nos fundos do colégio, então tinha um voleibol, que vários atletas
foram formados lá e defenderam a equipe de Cubatão nos jogos regionais. Futebol, eu levava o pessoal para disputar vários torneios, inclusive o Cláudio Adão, que jogou no Santos, foi para o Flamengo, casou bem lá no Rio com a filha de um cineasta lá. E o Ezequiel, que está morando na Bélgica. Então, muita gente boa, né? Passou por mim porque, como eu te falei, né? Cubatão, assim, não tinha muitos lugares que eles praticavam esporte. Então, era mais centralizado na Afonso Schmidt. Então, a garotada gostava de ir para lá. Eles estudavam de manhã, iam para casa, almoçavam, depois voltavam para o colégio. Então, ali eles se sentiam bem, né? Confortáveis, né? Sim. Então, a parte de esporte colaborou bastante para o desenvolvimento deles, né? Ali foi o embrião, então. Ali foi o embrião aqui. Ali. Foi o embrião. E dali começaram a surgir os futuros atletas, exatamente, né? Várias modalidades. Então, até o Cláudio Adão foi medalha de bronze nos Jogos Regionais, se não me engano, em Tupã, pela seleção de Cubatão. Então, muitos atletas que formaram a seleção de Cubatão saíram dali. E você podia dar alguns destaques assim dos que passaram pelo seu legado? Não, de destaque de defender as seleções, temos o Adilson, a nível internacional. Araújo, Rosana esteve comigo na Alemanha, num estágio lá de um mês. E o Arabutan, que foi o primeiro atleta na seleção brasileira, né, em 73. E o Wagner Tadeu de Rezende, que até hoje está correndo por aí, ganhando as medalhinhas dele. Alexandre Mantovani, o martelo. O Vlamir, que é hoje presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, campeão sul-americano do arremesso de peso, recordista. André Izzi, que é o doutor André, que é advogado aqui em Cubatão, também participou da seleção brasileira. E inúmeros atletas, Imagino quantos, né? Alexandre Amaro, Rosana Afonso, que esteve aqui na Alemanha, que eu te falei, a Maria Cristina, Luiz Vanderlei, Realino de Oliveira. Não, até amanhã, só citando os nomes. André Berbet Fontes. Agora então... O Espigão. Espigão. Tem o meu menino que treinou com a Dilson aí também, que é o Mário dos Santos, né, foi para a Olimpíada na marcha atlética. Mas aí já treinou com a Dilson, não foi comigo, né? Tem a Juliana também, que foi corredora de 800, 1.500. Então, aqui o Cubatão foi um celeiro, né? Sim, de atleta, né? E isso aí mudou muito o pensamento das pessoas quanto a Cubatão, a imagem né? da cidade. Imagem da cidade. O atleta, ele leva a imagem da cidade junto com ele quando ele vai para fora. Exatamente. Até aconteceu um negócio comigo no Rio, que eu estava com um carro que tinha a placa de Cubatão, aí estava na praia lá no Rio, aí o pessoal viu Cubatão, puxa, é verdade que Cubatão tem criança que nasce sem cérebro? Eu falei, não, isso aí é muita coisa da imprensa e tal. Então isso aí, ver como é que a Cubatão tinha essa fama, né? E depois aí com o atletismo foi mudando essa fama e Cubatão foi se consagrando aí no cenário nacional, né? E mudou totalmente esse pensamento. Sim, e eu acredito que deviam investir um pouco mais no esporte, porque, como eu falei, o atleta, ele leva o nome da cidade para onde ele vai. E leva de maneira positiva. Exatamente. E muitas empresas aqui em Cubatão nos ajudaram bastante. O Julinho da Meca, a própria Petrobras, a Coca-Cola lá, a Dona Terezinha. Então, vários aqui nos ajudaram. O Mário Canela, Só Tintas. Então, eles deram uma força aqui para o atletismo. Então, vários atletas recebiam um auxílio, né? E depois fizemos aquele Adote um Atleta aqui em Cubatão. Então, foi tudo dando um impulso grande na parte esportiva, né? Sim. Então, a gente espera que isso aqui continue ainda, né? Que não morra, né? Não podem deixar morrer. Acho que está precisando de um pouco mais de incentivo, de motivação para que o atleta ele continue evoluindo dentro da modalidade dele. Porque às vezes o atleta desanima. Eu, como eu sou professor também, eu sou técnico, eu sinto o atleta, você vê que ele pode ir longe, mas ele vai parar no meio do caminho, porque não vai ter condições de ir até lá. É o problema social, né? Chega a uma determinada idade, ele tem que trabalhar, aí já complica, né? Treinamento para alto nível, você sabe que é um treinamento que
que tem que ser diário, né, e muitas horas, né? E aí que ele tem que trabalhar já não vai ter aquele treinamento adequado, né? Então é problemático isso daí para o grande resultado. Sim, e a cidade deixa de ter um nome no esporte. Exatamente. Né? Poderia levar o nome da cidade. Exatamente. Por isso que aqui esse pessoal todo foi formado, não só nessa pista que a gente teve aqui, atrás do Schmidt, como em outros lugares, mas também o poliesportivo, né, que leva o meu nome, teve uma influência muito grande, né, na formação desses atletas. Ah, com certeza. O poliesportivo faz parte da história exatamente. do esporte de Cubatão. Então a gente deve muito isso ao doutor Passarelli, né, que deu uma força muito grande para o atletismo na época. Sim, foi uma época boa. Exatamente. E professor, já estão avisando que o nosso bloco já está acabando, o programa está indo embora. E eu queria deixar esse último minuto para o senhor dar os seus abraços aí, suas lembranças, para quem quer que seja. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre o esporte aqui de Cubatão, principalmente o atletismo. Ao Carlos Alberto, que foi meu atleta e ele que tem segurado a barra aí no atletismo. Se não fosse ele aí, eu acho que o atletismo já tinha murchado em Cubatão. E agradeço muito a cidade de Cubatão por ter me recebido de braços abertos e eu me sinto lisonjeado quando venho aqui pelo carinho que vocês me tratam. Muito obrigado. E foi uma honra ter o senhor aqui do meu lado para me poder entrevistar. Espero que isso se repita. Exatamente. Eu estarei aqui às ordens, quando vocês precisarem, eu estarei aqui para falar sobre o esporte de Cubatão. Vai ser uma honra. E infelizmente o nosso programa está acabando, mas você não saia daí porque tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.